Boa noite para você que nos acompanha de longe e de perto aqui no canal da Canção Nova Oficial. Nós estamos acompanhando essa jornada de autoconhecimento e cura interior voltado para você, mulher. Graças a Deus já foram 3 lives e esta é a nossa última. Na primeira foi abordado o tema A Vocação Original da Mulher. A segunda, o tema foi Mãe Companheira, a força da doação. E na terceira live nós falamos sobre o livre-arbítrio e as fraquezas da mulher. E hoje, para finalizarmos essa jornada maravilhosa, o tema será a gênese da mulher nova. E para dar sequência a esse belíssimo trabalho no que nós estamos trilhando, a minha conterrânea e irmã de comunidade, Meriane Farias, casada, mãe de 4 filhos, graduanda em filosofia, graças a Deus, uma mulher filósofa, gente, tudo de bom. Seja bem-vinda, gente, eu sou já uma vovozinha, conheci Meriane menina, seja bem-vinda, Meriane. Obrigada, Tânia. Gente, primeiro contato com a Canção Nova foi a Tânia fui lá falar pra ela que eu queria ser da Canção Nova, só que eu tinha 14 anos. Graças a Deus, ela veio, gente, olha o fruto. Ela falou, isso, você vai ter que esperar um pouco. Mas graças a Deus, eu fui fiel, Deus ajudou e eu tô aqui, graças a Deus, é uma alegria estar junto com você. É verdade, é verdade. Uma bênção e a gente fica feliz mesmo de ver, né? Porque Jequié é uma terra bem próspera de vocação, né? Tem muito que é isso na Canção Nova. Graças a Deus. E Meriane, esse fruto maravilhoso que a nossa terra na Bahia deu para a Canção Nova. É com você, Meri. Vamos começar essa live rezando? Né? Vamos pedir agora nosso Senhor que Ele venha sobre nós com o poder do seu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, te peço agora que venha sobre a nossa mente, sobre a nossa racionalidade, sobre toda a nossa parte cognitiva, nós que estamos aqui, a equipe que está trabalhando nesta live, você que nos acompanha de longe e de perto, que você possa viver com profundidade tudo aquilo que Deus tem pela ação do Espírito Santo, através desse tema, através desta live, para nos tornar, nos fazer, nos capacitar neste caminho, sermos mulheres segundo o coração de Deus. Vem Espírito Santo e abra o nosso entendimento para acolher a palavra, essa palavra que produz frutos e frutos de santificação e de conversão em nossas vidas. Tudo isso nós pedimos com a intercessão da Santíssima Virgem Maria, ela que é modelo da mulher perfeita para nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos, dar continuidade a esse processo lindo de cura interior, de autoconhecimento que nós estamos vivendo nesse mês de março, que Deus providenciou para você, para mim, para nós, conhecendo, porque tudo passa pela realidade do autoconhecimento. Então nós vimos a vocação original da mulher, nós vimos o que é essa vocação original enquanto mãe, enquanto companheira. Nós vimos as forças, as potências, que Deus colocou na nossa alma enquanto mulheres. E nós vimos também a mancha, a mancha que foi colocada a partir do pecado original e aí o livre-arbítrio também manchado e todos os desafios que nós vivemos por conta dessa mancha, que aí muitas vezes nos impede de sermos a mulher que Deus pensou. Eu sei que muitas vezes você se esforça para ser melhor. Eu sei que muitas vezes você quer dar o seu melhor e você não consegue. E não é só
preguiça, não é só comodismo. Não, existem coisas na nossa vida que nos amarram mesmo, né, onde nós estamos, e que não nos permitem crescer, né? Então, por isso, o tema dessa última live se chama A Gênese da Mulher Nova, né? E a Gênese quer dizer o quê? O nascimento, né? O crescimento dessa mulher nova. Como que eu vou fazer para ser mãe, para ser companheira? Como que eu vou fazer para viver essa vocação original com todos os desafios que eu tenho da minha história, do meu passado, da educação que eu recebi na minha casa, das ideologias, né, do feminismo e de tudo que nos cerca nesse mundo e que nos impede de sermos mulheres de Deus? Então hoje nós vamos ouvir um pouco sobre isso. Como sermos mulheres novas, né? Então já falei algumas vezes sobre Santo Agostinho e aquilo que ele fala sobre o Ordo Amoris, né? O que é o Ordo Amoris? É esse caminho de ordenação, de nós nos ordenarmos interiormente. Santo Agostinho dizia que tinha duas formas de você amar. Ele chamava de uti e frui, né? Que são duas. Uma forma é para amar a Deus e somente a Ele. E a outra forma é para amar todas as coisas. Então, quando nós não amamos as coisas da forma correta, quando nós não amamos os bens temporais, as pessoas, né, até os seus filhos, o seu esposo, né, se você não oferece a eles o lugar correto na sua vida, então existe um desordenamento interior que faz com que a gente se apegue a muitas coisas, né? Por exemplo, né, as mulheres, elas têm esse desejo de cuidar da aparência, né? Isso é bom, não é ruim, tá? Mas quando você vive um desordenamento, você tem um apego excessivo à sua aparência, né? E aí vem, né? Você quer fazer o cabelo, você quer arrumar o olho, você quer fazer uma cirurgia plástica. Ah, não tá bom ainda. Vou fazer um botox. Ah, não tá bom ainda. Eu tenho que emagrecer mais, eu tenho que ir na academia todos os dias. Isso é bom? Isso é bom. Mas quando você dá isso o valor que não é devido, aí há um desordenamento. Ainda os seus filhos, por exemplo. Você tem que amar os seus filhos? Sim, você precisa amar os seus filhos. Mas quando você não os ama da forma correta, com o amor que foi pensado por Deus, você acaba sendo controladora, como eu falei na outra live, né? Você acaba sendo uma pessoa que cerca, possessiva pelos outros, né? E isso aí é uma desordem que há na mulher, que precisa. E como que eu faço para sair disso, né? Como eu falei, Santo Agostinho, ele fala sobre esse ordenamento, né? Como ele dizia, o meu amor é o meu peso e ele me leva para onde ele quer. Então aquilo que você ama, de fato, é aquilo que vai arrastar a sua vontade, que vai arrastar você. Então, eu e você precisamos desse ordenamento interior. Eu preciso dessa redenção na nossa alma, porque a cura interior é isso, a nossa alma ficou enferma. A nossa inteligência ficou obscurecida, a vontade enfraquecida e as paixões desordenadas por conta do pecado original e das opções que nós vamos fazendo durante a nossa vida. Porque as escolhas erradas que eu e que você fazemos acarretam muitas feridas na nossa vida. E as escolhas erradas que muitas pessoas ao nosso redor fazem acabam gerando esta ferida. Então, para você ser uma mulher original, para você viver a sua vocação original, com todas as características que ela tem, você precisará de cura interior. Você precisará desta cura interior. Como eu falei, Santo Agostinho chama isso de Ordo Amoris, né? E o Padre Jonas ensinou para nós sobre cura interior. E para Santo Agostinho, a cura interior ela passa por dois lugares, pelos afetos e pela memória. Então, a cura interior ela vai caminhar por esses dois lugares, né? E como a Edith Stein dizia, a mulher ela é pura afetividade. O afeto, a afetividade é a área mais importante da vida da mulher. A força da mulher está na sua vida afetiva, dizia Santa Benedita da Cruz, né? Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein. Ela dizia isso por quê? Porque a mulher, para ser mãe, para ser companheira, para cuidar, para ter atenção, ela precisa ser uma mulher cheia de afetos, né? Ela precisa ter um coração que o afeto é como se fosse a força que te impele para amar, para cuidar. E quando os nossos afetos estão desorganizados, né? A mulher
desordenada afetivamente, como eu falei também na outra live, né? Ela é como um barril de pólvora, que pode explodir a qualquer momento, né? Então aí uma mãe que é controlada pelas suas emoções, ela traz um prejuízo muito grande. Então como que eu vou fazer, né? Então você precisa passar por esta cura interior, por esse processo de reordenamento dos seus afetos, dos seus sentimentos, das suas emoções, devido às coisas que você viveu, e a cura das memórias. Santo Agostinho dizia que nós somos a nossa memória. Por que você é a sua memória? Porque tudo que você lembra, tudo que você vive está guardado aí nesse baúzinho, né? Então a mulher que é senhora dos seus afetos, ela precisa fazer este caminho de cura interior na sua memória, na sua história, nas coisas que você viveu na sua vida. Eu sei que às vezes tem coisas que nós vivemos que nós não queremos mexer. Às vezes o nosso passado, às vezes o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, mas não, eu preciso te dizer, está aí a raiz de muita coisa que você precisa avançar e você não consegue. Enquanto você não trabalhar esses relacionamentos que você teve, especialmente os familiares, porque é aí que estão todas as raízes das nossas feridas. A grande maioria das raízes das feridas estão aí na sua família. E o Padre Jonas, ele fala assim sobre a cura interior. A ideia força que move este caminho é restaurar o homem filho de Deus e devolver-lhe a forma original, vou trocar o homem, tá, por mulher, de mulher nova à imagem de Cristo. A meta da evangelização é essa. A primeira evangelização traz a pessoa humana à graça do novo nascimento. Realmente ela se torna uma nova criatura. Lá no âmago do seu ser, a vida divina é infundida. O Filho de Deus acontece em embrião, mas acontece. O homem, porém, a mulher, porém, está muito ferida, dilacerada, pois por muito tempo viveu privada de algo que lhe era essencial, o divino. Isso lhe trouxe uma marca acentuada e um enfraquecimento profundo. Além disso, a vida e o mundo machucaram-na, tornaram-na uma mulher ferida, amarrada, presa, entulhada, cheia de medos e inseguranças e freios. Veja se não é isso que você vive. Ela quer ser, mas não consegue. Ela quer caminhar, mas não pode. E aí é que a evangelização entra num processo longo, difícil e sofrido, que é a fase da restauração do homem filho de Deus, que o padre chama de cura interior. E ele diz que esse processo de educação da mulher nova, que para ele, né, ele ensinou para nós, educar é isso, que é tirar de dentro. A mulher nova está aí, como eu falei, é a sua essência, mas precisa ser arrancada, precisa ser tirada de dentro. Né? Essa mulher nova precisa brotar, precisa acontecer. Você quer, mas não consegue. Você luta, mas não vai. Por quê? Porque existem feridas que você precisa trabalhar. E aí eu quero apresentar para você um itinerário, uma praxis, uma prática de cura interior, né? Uma conduta que vai ajudar você. Primeiro, eu quero falar para você sobre o autoconhecimento e a interioridade. Então, sobre você se autoconhecer. Você conhecer o seu temperamento, quem é você, a sua história, o seu passado, né? Conhecer as suas feridas. Tem gente que não sabe, né? Muita gente sabe nem o que é temperamento, né? Temperamento é algo que predomina nas suas características, né? Tem uma predominância nas suas características. Não é tudo o que você é, mas diz muito do que você é. Então, às vezes, você vai descobrir o seu temperamento, entender quem você é, a sua história. Conhecer-se é muito importante, né? Como a frase, né, de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa foi uma das frases que falou muito forte na vida de Santo Agostinho, porque ele percebia, e ele é o mestre da interioridade, né? Assim que a igreja o chama. Por quê? Porque ele ensinou a olhar para dentro. Enquanto muitos estavam ali preocupados em olhar para fora, porque essa é a sociedade que nós temos, só quer olhar para fora, para as aparências, não. Olha para dentro. Olha, eu sei que às vezes você não quer, mas você precisa. Olhar para dentro de você, conhecer-se é importante para você alcançar essa conquista. Conhecer a sua história, o seu passado. E aí eu vou te dizer, existe algo que nós vemos na Canção Nova que você pode tentar fazer aí na sua casa, que é a escrita da sua história, né? Você já ouviu sobre o livro Confissões de Santo Agostinho, né? Que a história dele é a biografia, a sua biografia.
escrever a sua história, escrever tudo que você lembra do seu passado. Né? Pega um caderno, compra um caderno, escreve lá em cima, minha história de salvação. Por que é uma história de salvação? Porque Jesus entrou nela. Foi através dela que ele te salvou. Então você vai escrever a sua história para você poder perceber aonde você precisa de cura. Onde é no relacionamento com seu pai. Ali você vai detectando essa escrita. Na escrita você vai fazendo, porque o passado permanece na memória. Mas Deus o transforma. Mas você pode ressignificá-lo. Outra coisa, né? Outro passo. Primeiro, autoconhecimento e interioridade. Depois, escrever a sua história. Depois, a leitura de livros que ensinam você a se conhecer e a se voltar para a sua cura interior. Né? Hoje, nós temos muita coisa na igreja, muitos livros, né? Não vou indicar, né, nomes aqui, mas se você buscar aí, o Padre Léo escreveu uma infinidade de livros de cura interior, muitos, né? Eu posso falar ele porque eu sei, eu os conheço, são bons, mas existem muitos outros livros de cura interior. Você pode também buscar que alguém reze por você. Alguém reze pela sua cura interior. Se tiver renovação carismática aí na sua cidade, procura um grupo de oração para alguém te ajudar. Quero te dar outra dica, que é a psicoterapia. Né? Às vezes muita gente não gosta disso aí, não gosta de procurar psicólogo, procurar terapeuta, né? Mas você precisa de um bom terapeuta, né? Então, eu queria indicar especialmente aqueles que trabalham com a logoterapia, que é essa linha, né, da psicologia que foi trazida por Viktor Frankl, que é uma linha boa, que traz você para o sentido da vida. Então, procura um logoterapeuta que possa te ajudar. E é outra coisa, né? Que é a vida de oração. Então, eu vou te dar coisas concretas. Eu estou falando que você precisa de cura interior, mas como que eu acho isso? Então, eu estou te dando passos concretos. A oração e a busca dos sacramentos, né? A Eucaristia confessada e adorada. Você vai à missa? Quando você vai à missa e recebe Jesus, você tem ali o mestre dos mestres, o médico dos médicos dentro de você. Apresenta para ele as suas feridas, a sua história. Ali ele vai te curar. Se tem uma capela, você vai fazer adoração. Às vezes você chega na capela e fica, né, voando. Não, vai falando da sua história para Jesus. Minha irmã, você vai começar um tempo novo na sua vida, porque uma mulher curada, ela pode transformar todas as realidades que estão ao seu redor. Ao contrário da mulher desordenada. E aí eu quero te dar uma última dica, né? A confissão, tá? A confissão, a gente aproveita aí que nós já estamos na Semana Santa quase, né? Nós estamos aí, semana que vem, já é a semana maior. Então, procura a confissão. A confissão vai te ajudar bastante. E por último, eu quero te dar uma grande ajuda, que se chama a Virgem Maria. Nossa Senhora, ela é o nosso protótipo de feminilidade. Edith Stein falava isso. O que é isso? É um modelo. Simplificando. Ela é o modelo, o meu modelo, o seu modelo. E ela quer fazer de você uma mulher nova, uma mulher ordenada. Dando esses passos, você vai conseguir começar um processo de ordenamento para que você abrace uma vida virtuosa. Porque aí já é São Tomás que dizia que uma pessoa ordenada é uma mulher virtuosa. Então a ordem do amor, ela traz virtudes para a sua vida. A virtude é um fruto da mulher ordenada. E o que é a virtude? A virtude são hábitos operativos bons. São Tomás de Aquino resumiu assim. Tudo são hábitos bons, bons hábitos. Né? Você acorda de manhã, já tem o hábito de se levantar, escovar. O hábito é algo automático, né? Mas como que você adquire um hábito? Exercitando todos os dias. Todos os dias você exercita. Então, São Tomás, ele fala que as virtudes é por esse caminho que você vai se esforçando para fazer todos os dias. Se você está buscando a sua cura interior, paralelo a isso, você precisa escolher virtudes para te ajudar. E Aristóteles dizia que aprender é fazer, fazer é aprender. Foi daí que São Tomás trouxe, né, o conceito de virtudes, sobre essa prática, aquilo que você pratica todos os dias. E aí eu quero te falar de 4 virtudes para a gente já ir encerrando, que você precisa, 4 virtudes que falam daquilo que é a sua vocação original, né, que ajudam você
eu quero te falar da generosidade, da paciência, da ordem. Ai, esqueci, gente. Qual que é a outra? A generosidade, a paciência, a ordem e a diligência. Esqueci que dá mais trabalho, foi por isso. Então, essas 4 virtudes, elas permeiam a nossa maternidade e o nosso ser companheira. A generosidade, né, que é ter esse coração grande, esse coração amplo, esse coração que ama a todos, que acolhe a todos, que não faz contas. A pessoa generosa é assim. A paciência, que é saber esperar o processo do outro, saber esperar o tempo do outro, o tempo do seu filho, aquelas que são mães, o tempo do seu esposo. A ordem, né? A virtude da ordem não é a virtude de uma pessoa organizada externamente. A ordem é a virtude de uma mulher organizada interiormente. Então a mulher ordenada, ela sabe dar cada coisa o seu lugar. E a virtude da ordem te ensina que primeiro é Deus, depois são as pessoas e depois são as coisas. E por fim, a virtude da diligência ou do trabalho, porque não dá para ser mãe e ser companheira sem ter muita coisa para fazer do seu lado, não é verdade? Todos os dias você acorda, tem uma casa para arrumar, tem roupa para lavar, tem louça para pôr no lugar, tudo, todos os dias, especialmente aquelas que são casadas, que são mães, que são esposas, mas toda mulher é cercada de muito trabalho aonde quer que ela vá. E se você não olhar isso com o olhar de Deus, com o olhar da redenção, de que o trabalho te santifica, te faz melhor, você vai virar uma murmuradora, uma chata, uma ranzinza. Uma mulher que só reclama da vida e do trabalho, porque louça sempre tereis, aonde quer que você vá. Então, se você olha isso e pega tudo isso e transforma em esforço para ser melhor, aprender é fazer. Eu vou me esforçar para não reclamar, eu vou me esforçar para fazer com amor, eu vou me esforçar para ter um coração amplo, um coração grande. Isso aí vai te ajudando a ser uma mulher nova. Então, se você alia a cura interior, que é esse processo de ordenamento interno, com a virtude, que é esse processo de ordenamento externo, você vai conseguir crescer de uma forma que você nunca imaginou. E você vai conseguir viver a sua vocação original. Por isso nós vamos pedir esta graça agora ao Senhor, pedindo para Nossa Senhora. Ela que é a nossa mãe, pede ajuda para ela vai te ajudar. Ela vai caminhar com você, você não vai estar só. E a graça do Espírito Santo nós vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para mim, para nós, para mim e para você. E diante de tudo o que nós ouvimos, com tanta sabedoria e experiência, graças a Deus, que a Meire trilha e pôde compartilhar conosco nessa noite, nós podemos ver que Deus, ao nos criar, já colocou dentro de nós essa força para, com a ajuda dele, do seu Espírito, termos a coragem de olhar para dentro de cada uma de nós, sem medo, sem reservas, e buscar em Deus aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser ordenado, aquilo que precisa voltar à harmonia original da qual nós somos criadas, e por causa de tantas situações, por causa do pecado, nós vamos desestabilizando. Mas o Senhor, na sua providência, derrama o seu Espírito sobre nós, para que com Ele possamos levantar a cabeça e recomeçar. Levantar a cabeça e não ter medo de olhar para dentro de si, pontuando o que precisa ser ajustado, tirando para fora o que precisa ser lançado fora, buscando resgatar aquilo que foi perdido, aquilo que caiu no desânimo, aquilo que foi esquecido. Mas vamos rezar, clamando ao Senhor agora o seu auxílio, que venha em nosso socorro
com a ação do seu Santo Espírito, para fazer transbordar do nosso coração e do nosso interior toda a força do seu amor, toda a força, toda a fagulha do seu amor que está em nós e que precisa ser transbordado através daquilo que nós somos como mulher. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo que não te amarão, se com amor não te olharão, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Cante essa verdade. Cante conosco, professando essa verdade. Amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amarão, tenha certeza que o Pai, que Deus te ama. O olhar do Senhor está sobre nós. O olhar, o carinho, a sua mão repousa sobre nós. Quando nós tomamos consciência deste amor presente, real, a cura vai brotando no nosso coração. Deixe agora ser tocado pelo amor de Deus. Deixe agora ser amparada na tua história, na tua vida, nas tuas feridas, pelo amor de Deus. Você foi criada, você existe por causa desse amor. Ainda que talvez na tua história, por causa até de uma história mal resolvida, de um sofrimento, a sua mãe não conseguiu expressar esse amor, talvez até foi difícil para ela uma gestação de sofrimento e por causa também dessa dor ela não conseguiu passar esse amor e você foi atingida nesta realidade. Mesmo que isso tenha acontecido na tua vida e na tua história, saiba que quem desejou você, quem desejou a sua existência foi Deus, porque te ama. Foi o amor dele que te trouxe à existência. Foi o amor dele que te criou. Receba agora a cura do teu coração diante deste vazio que tem na tua alma de não se sentir amada, talvez pela tua mãe, talvez pelo teu pai. Sinta agora este amor e absorva essa graça. Você existe por causa do amor de Deus. Eu sinto que o Senhor quer derramar o seu amor sobre essas mulheres. O amor de Deus que cura os nossos corações. Como a mulher adúltera, como a samaritana, como Maria Madalena, como todas aquelas mulheres da Bíblia, como eu, como a Antonieta, como a Amanda. Você
O amor de Deus se derrama sobre nós nesta noite. Amém. O amor de Deus, Eu creio. esse Deus que nós viveremos a semana que vem, morre, ressuscita. Que esse amor batize você nessa hora onde você está. Chegue até a sua casa e ressuscite você. E dê uma vida nova a você. Amém. Você é amada, você é querida. E é esse amor que nos cura. Recebe mesmo e toma posse dessa graça. Diz para você mesma, para você até onde você estiver ouvindo a sua própria voz. Deus me ama. Deus me ama. Eu tenho um Deus que me ama. Ainda que eu não tenha sentido o amor aqui nessa terra, de quem eu desejaria que testemunhasse, que provasse, que demonstrasse, mas eu tenho um Deus que me ama e que demonstrou com uma prova que ninguém jamais o faria, morrendo por mim, me salvando das garras do pecado e da morte. Não há amor maior, e é esse amor que nós podemos experimentar, é esse amor que nos liberta, é esse amor que nos cura, é esse amor que tira as travas e o pesar que está sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Muito obrigada, Senhor, pelo derramamento desse amor. Muito obrigada, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por teu amor por nós, por esse amor incondicional. Obrigada, Senhor, porque somente nos ama. Obrigada, Senhor. Bendito seja o amor de Deus sobre nós, que nos cura, que nos liberta. E porque fomos geradas por Ele no amor, precisamos transbordar também com Ele o amor. Amém. Amém, Mary. Amém. Chegamos ao fim, né? Essa nossa última jornada. Eu quero agradecer, né, a você que esteve conosco nesse tempo, né? Ficou gravado, vai ficar gravado aí. As outras, né, já estão aí, graças a Deus. E você pode, né, ajudar outras mulheres, porque de fato uma mulher, toda mulher, né, precisa desse amor de Deus que nos cura, porque é aí que está a fonte da cura interior. É ser amada por Deus, né? Então, eu agradeço, né, a você que esteve conosco e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, Amanda, Mary, muito obrigada. E lembrando, como a Mary fez lembrar, vamos lembrar de novo, que você pode, é um material que está aí na sua mão, que você pode sentar todas as noites, se retirar um final de semana. Tem gente que fecha um final de semana com uma série. Que tal você fechar um final de semana na sua casa, num lugar sossegado, dentro dessa jornada, ouvindo, com o caderno na mão, e aí com coragem, rever a sua história. Vai ser material para confissão, para uma boa terapia. A cura começa assim. Isso. Aqui na Canção Nova a gente faz muito isso. A gente escreve muito nossa história e dá resultado, né? Muito resultado. Resultado é fabuloso. Então fica aí a nossa singela dica para que você retome tudo e divulgue, viu? Porque tem muitas filhas de Deus que precisam experimentar essa graça que nós experimentamos nessa jornada. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Com Deus.